Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. O ovo ou a galinha? É o que vamos conversar hoje com o professor Éder Lima, que está de volta aqui ao Painel Livre, está numa conversa remota com a gente e vamos bater um papo na noite de hoje sobre esse projeto. Quero agradecer a você que acompanha, estamos ao vivo nas redes sociais, ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br e também transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Esse programa já está disponível em nosso canal no YouTube para você assistir quando você quiser. Professor Éder, que prazer em revê-lo, né? Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos. O prazer é meu. Muito bom rever vocês. Olha, a gente conversou aqui em duas oportunidades, né? Sem pretensão de ter razão, em 2018, e mais antigo, né? E uma mãe em 2016. E agora a gente volta a se encontrar. Acho que a cada 2 anos nós estamos nos encontrando por aqui. Isso, de 2 em 2. Mas então, o que é o programa O Ovo ou a Galinha? Então, olha só, esse é um tema aí que chama a atenção, né? A curiosidade é uma das grandes perguntas que leva a gente a pensar sobre as nossas origens, sobre o que nós estamos fazendo por aqui. E o Ovo ou a Galinha, ele tem o objetivo de popularizar a ciência. Nós temos na universidade o ensino, a pesquisa e pela extensão, que é esse o foco do Ovo ou a Galinha, a gente quer trazer a ciência mais para próxima do cidadão. Inicialmente, a gente está tratando mais assuntos ligados ao mundo da agricultura, que é uma das disciplinas que eu ministro nos cursos de graduação e também de pós-graduação. E tem muita coisa que está ligada ao mundo das aves e que, às vezes, no dia a dia, a gente nem sequer pensa que isso tem relação com aves, com agricultura. Sempre quando fala o ovo ou a galinha, todo mundo fica tentando descobrir o que é e se esse programa vai ser para discutir quem veio primeiro, né? Mas, na verdade, é só uma provocação, pelo que eu entendi. Isso, a gente também trata esse assunto, mas é só uma provocação. Eu quis aproveitar este nome, né, essa pergunta, para que a gente colocasse ela como o título do nosso programa. É uma provocação, também é um dos episódios, mas é só uma provocação para a gente entrar nesse mundo da ciência e abraçar a ciência, para conhecer mais e buscar, porque é o que eu falo, acho que a ciência nos liberta de medos, de dúvidas, de vários mitos, que inclusive trata no programa em algumas coisas que as pessoas pensam que é verdade e no final das contas, cientificamente, isso não tem nenhuma explicação, isso não é nada comprovado, não é nada científico, é apenas mito. Professor, olha, o projeto já tratou de vários assuntos, né? Como a carne de frango tem hormônios, as técnicas de produção da vacina. Qual tema mexeu mais com os participantes? Olha só, é até um pouco complicado escolher um tema só, mas o próprio nome do programa, o título do programa, O Ovo ou a Galinha, se for para escolher um, este é o tema que mais chama a atenção numericamente, assim, em termos de buscas, de visualização, das perguntas das pessoas. Mas, assim, se a gente considerar as pessoas da área, da minha área, as pessoas da área de agrárias, algumas perguntas a gente já tem contato, mas, por exemplo, o tema de carne de frango ter hormônio, quando a gente sai da área, a maior parte das pessoas que a gente conversa acredita que tem hormônio, né, nessa produção. Então, esse é um tema que chama muita atenção. O programa foi dinâmico, a gente começou no ano passado, e aí veio a pandemia. No meio do programa, a gente tinha 2 episódios e meio gravados, e fomos gravar o restante já no meio da pandemia. E aí eu trouxe também o assunto das vacinas, que chamou muita atenção, porque grande parte da população, inclusive pessoas da área, porque a gente trabalha mais com a produção animal, então as pessoas estão focadas na produção de carne ou na produção de ovos, e as pessoas não estavam tão antenadas no uso do ovo para a produção de vacinas. Então esse foi um tema que chamou bastante atenção, deu bastante repercussão também.
Mas se for pegar só um para escolher, é o título que deu nome ao nosso programa, que foi um episódio também que a gente gravou, foi bem interessante, tem participação internacional nesse episódio. O professor Rick, da Universidade Macquarie, da Austrália, foi muito gentil comigo. Ele estava até com uma enfermidade, mas ele pediu a esposa dele para gravar e enviou para a gente, e a participação dele está lá. Então é um programa que conta também com a participação de cientistas do mundo para a gente desvendar alguns mitos aí e trazer as verdades para as pessoas. Professor, você falou em tocar em quebrar mitos, né? Discutir a ciência, e hoje estamos falando muito na importância da ciência, até mesmo por essa pandemia, como a ciência agiu rapidamente para salvar a humanidade. Mas eu quero fazer um paralelo sobre o senso comum, né? O conhecimento vulgar. Certa vez, um senhor conversando com ele me dizia: esse ano vai chover mais cedo. Eu perguntei por quê. Ele falou: olha, as aranhas estão subindo mais rápido e mais cedo. Quer dizer, isso é um conhecimento conhecido como conhecimento vulgar ou senso comum. Qual a importância desse conhecimento para a ciência? Olha, o senso comum, o conhecimento popular, ele tem muita relevância. Um dos episódios que a gente ainda não foi pro ar, tá? A gente está preparando ele. Vou tratar, inclusive, com algumas causas indígenas. Então, por exemplo, tem muitas informações dos indígenas que não estão ali na ciência, mas que têm total relevância. Algumas precisam de ser depois testadas na ciência para a gente saber se tem verdade ou mentira naquilo ali. Mas nesse ponto de observação da natureza, de contato com a natureza, tem muita informação importante, que é do senso comum, que é da experiência popular, que vem se passando aí, né, de um para o outro ao longo dos anos, e isso tem sim fundamentação com observação experimental, popular, de experiência de vida, né? Mas tem coisas que de senso comum, por exemplo, leite com manga faz mal, e aí a gente depois observa que cientificamente não tem nenhuma, né, aplicação neste caso. Mas outras questões, como essa que você pontuou, realmente tem bastante importância, porque é pela observação da natureza, né? E a ciência vem depois para fazer um teste, para a gente verificar se isso realmente é cientificamente comprovado ou não. E aí depois a ciência vai referendar aquilo ou não, dependendo dos resultados dos experimentos científicos. Éder, a gente viu aqui o ovo ou a galinha. Carne de frango tem hormônio? Me parece que o projeto está sempre em cima de uma pergunta, um questionamento. Como vocês definem a pergunta, o questionamento, para colocar em pauta? Então, eu que criei esse projeto, eu já venho trabalhando isso com os meus alunos há alguns anos. A gente colocava os alunos para desenvolver trabalhos junto à população, para estar difundindo a ciência. Então, eles expunham em forma de banner, a gente fazia dias de mostras da agricultura. Como que eu definia esses temas? Em função do que eu observo na sociedade. Muita gente me perguntava isso. Carne de frango tem hormônio? E me falavam, às vezes, defendendo que tem sim, que não pode consumir. Algumas pessoas atrelavam isso, por exemplo, à maturidade sexual das mulheres, que estavam chegando mais cedo em função do consumo de carne com hormônio. Isso está totalmente errado, né? Então, como eu via coisas que estavam ali inadequadas e que eu queria chegar com essa informação verdadeira para a população. As dúvidas também, qual ovo é melhor, e o frango caipira, e o orgânico. Então, primeiramente, pensando nos temas ligados à minha área, que eu via que as pessoas tinham dúvidas ou, muitas vezes, informações erradas, que eram passadas de tempos em tempos. Então, a ideia era esclarecer. E foi interessante que eu obtenho até retorno de parte do público, que diz que isso foi muito importante para a vida deles. Por exemplo, teve gente que falou que não consumia carne de frango há muitos anos, por medo de estar consumindo algo ali com hormônio, com algum problema, e que depois de assistir o episódio, voltou a consumir e consome com tranquilidade. Então, assim, a ciência ela pode trazer liberdade, ela pode trazer mais leveza para a vida, que a pessoa tire um medo de consumir, achando que teria um hormônio, que teria algo prejudicial, e ela viu cientificamente, pelo episódio, com todas as explicações, que não tem esse problema. Então, os temas são definidos de acordo com o que eu observo
junto à minha área, junto à população, junto às perguntas que as pessoas me fazem, e assim a gente determina cada título de cada episódio. Quando a gente fala na ciência, a ciência sempre trabalha epistemologicamente, ou seja, com métodos, normalmente de repetição, comparações, são vários os métodos. Mas hoje a gente vive numa era em que parece que todo mundo sabe de tudo, mais do que todo mundo, né? É incrível como as coisas, talvez pelas facilidades nas comunicações. Como é que é lidar com isso, né? O cientista, quem trabalha com a ciência, lidar com esse pseudo-conhecimento de tudo no senso comum? Então, bastante interessante a pergunta atual e a gente está vivendo isso, né? O advento das redes sociais, a facilidade, e aí as pessoas, cada um pode falar o que acha e muitas vezes dão opinião sobre algo que elas não têm tanto domínio, né? E aí acabam difundindo algumas informações erradas. Já aconteceu, por exemplo, na minha área mesmo, há alguns anos, a questão dos ovos de plástico que vinham da China, que estavam vendendo ovos de plástico nos supermercados. E aí muita gente acreditava, eu cheguei a receber na época pelas redes sociais, pessoas assustadas, dizendo isso é verdade, né? E aí eu esclarecia que não. Cheguei a fazer alguns vídeos, publicar em redes sociais explicando isso. Então, assim, tem algumas questões que são de opinião, né? E opinião, tudo bem, isso é livre, mas tem outras que são, assim, científicas ou são verdades ou não. E aí muitas, né? Não só algumas, mas muitas acontecem das fake news que chegam, prejudicam muito, prejudicam todas as áreas da ciência, né? Então, lidar com isso, algumas coisas que chegam pra gente da área, as pessoas até assustam, assim, dão risada porque é absurdo, que não tem nenhuma aplicação. Outras que ficam naquela dúvida já tem uma aplicação. Por exemplo, eu também recebo, se já é possível você observar o desenvolvimento embrionário de uma ave fora da casca. Isso é possível. E aí eu expliquei nas redes sociais como que se faz isso, né? Você tira parte da casca ali e você observa esse desenvolvimento lá. Isso é possível. Outros vídeos, por exemplo, circulando com a aplicação de vacinas em aves. E aí alguém pegou e falou, isso aqui é aplicando hormônio, mas não é. Então tem que se tentar, mesmo com esse advento de facilidade, né, de qualquer um colocar a sua opinião, tentar ali fazer esse filtro e checar as fontes confiáveis. Por isso, assim, buscar os meios, as fontes, onde você conhece que a pessoa realmente tem algum domínio, conhecimento sobre aquela área. Porque pessoa totalmente aleatória, por vezes falando de áreas que não são do domínio, podem cometer erros, né? E as pessoas cada vez mais, né, até brigam sem ter conhecimento nenhum da área daquilo que está falando. Mas é assim a sociedade em que vivemos. A gente está falando de ciência, estamos conversando com o professor Éder Lima. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.